Olá, amigos. A Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, vem com uma série de ações, algumas maturando, como o Index ASBIA Embriões, que trabalha para se consolidar como referência de mercado, assim como o Index ASBIA Sêmen. Com levantamentos tão incisivos e parceria como a do CPEA, a entidade amplia cada vez mais suas lentes para uma leitura fidedigna do segmento de genética. Para nos atualizar sobre os movimentos e leituras da ASBIA, nossa convidada é Lilian Matimoto, médica veterinária e executiva da entidade. Seja bem-vinda, Lilian, é um prazer revê-la. Um prazer é nosso estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui nessa conversa com você, Marisa. Obrigada a todos e a toda a equipe que está conosco. Para a gente começar, você podia apresentar esse Index ASBIA Embriões. Foi no ano de 2025 quando o Brasil recebeu o título de livre de febre aftosa sem vacinação. E o governo nos pediu o número de embriões que isso ia ser levado no evento, né, onde o Brasil foi representado, e nós não tínhamos. Isso causou um incômodo bem grande, né, e nos tirou da zona de conforto. Então, falou: "Não, nós vamos, retomar um projeto que havia começado", e foi aí que nós reacendemos o Índex Embriões e conseguimos. De 2024 nós tínhamos números iniciais, ainda somente com os associados às BIA, e nós abrimos esse projeto para todos os laboratórios e de forma gratuita, porque nós queremos entregar isso para o setor, em prol do setor. E aí foi que surgiu a parceria com a SBTE também. Então a SBTE é um parceiro, e o CPEA, que já era, né, dentro do Índex Embriões e já é do SEMI. Nós retomamos e conseguimos duplicar os dados de 2024, ainda um pouco tímidos, para 2025, que nós tivemos o fechamento agora. Então, é algo que surgiu dessa provocação boa de nós termos esses dados para lançar e entregar isso no evento. Só para informar, a SBT é a Sociedade Brasileira de Transferência de Embriões, certo? Isso Correto? mesmo, exatamente. Tá. E é de grande interesse deles também que nós tenhamos esses dados. Então, eu queria que você detalhasse um pouco como é que foi a experiência em 2025. Em 2025, nós fechamos por semestre, fazendo sempre um paralelo com o Index Semi. Nós já começamos com uma evolução muito grande no Index de Embriões, porque conseguir os dados de algo inovador não é uma mudança de hábitos, uma quebra de paradigmas, né. Os laboratórios entenderem que passar esses dados, eles não é passar nenhuma informação. Primeiro, que passa isso para o CPEA, que tem uma, imparcialidade e confidencialidade, não passa por dentro da ASBIA. Então esse foi um desafio. E aí nós começamos com dados, e até hoje nós temos dados que os laboratórios já mandam para o mapa. Então, para facilitar e tornar mais factível essa execução do Índex Embriões, nós repensamos algumas coisas, né, e começamos assim, com dados que já são enviados, mas ainda não informações por município. Então esse foi o primeiro semestre de 2025, para que os laboratórios entendessem a dinâmica, criassem o hábito e colocassem na rotina esse envio dos dados. No segundo semestre, já com mais laboratórios parceiros no projeto, nós já colocamos, os dados por município. Então, algo que se demorou muito tempo dentro do Index Sêmen, nós já demos esse passo dentro do Index Embriões. Então, foi mais uma construção que nós conseguimos dentro do Index Embriões. E nós fechamos, com mais do que o dobro de dados que nós tínhamos em 2024. Como eu disse, nós não temos o número certo ainda, tá? Nós teremos, nessa construção, mas dentro do que se estima, nós estamos em torno de 50 a 80% dos dados de embriões do mercado. Então, quando nós tivermos um número mais certo, a gente vai saber o market share que nós temos hoje dentro da ASBIA. Até onde eu entendo, vocês devem ter um segundo semestre bastante agitado em função da estação de monta, né?
Sim, o semestre, segundo semestre, principalmente no corte, Uhum. né, o segundo semestre na parte de embriões, ele tem um volume maior, o leite não, mas o corte sim, e nós fechamos, quando nós fechamos 2025, teve um aumento no segundo semestre de 2025, sim, justamente por causa do corte. Então nós fechamos, foi o que ajudou a fechar esse número quando nós dobramos o volume com relação a 2024, e foi dentro do segundo semestre de 2025. Então vocês estão num processo de estruturação do levantamento. Sim, hoje nós estamos com 16 laboratórios, só que vale levantar um ponto que dentro, diferente do sêmen, nós temos hoje o market share de 96%, porque praticamente todas, quase todos estão conosco. O embriões, ele tem uma característica de ser mais pulverizado. Então existem muitos laboratórios que são menores, regionalizados, porém os laboratórios onde tem um volume maior, eles já estão, a grande maioria está dentro do projeto, e nós estamos buscando, mirando primeiramente, todos são bem-vindos, né, mas reforçando a importância dessa ação do mercado, para a gente trabalhar no aquele Pareto do 70-30, né, que 30% contém e a 70% da informação de mercado. Mas, claro que, mais uma vez, a gente está aberto a receber de forma gratuita, né, a gente recebe esses dados e retorna para quem compartilha os dados, nós retornamos esses dados estratégicos que nós temos. Então nós estamos num processo e avançado e rápido, felizmente, dessa construção e padronização, e a cada semestre, Ivariz, nós temos, colocado uma informação a mais, para que os laboratórios consigam ir colocando cada vez mais essa coleta de dados dentro da rotina. É possível você dar um exemplo de que dados, por exemplo, vocês coletam? Claro, nós temos separado por tipo de embriões, né, o congelado, o vidrificado, a gente tem separado, por raça, nós temos isso já separado. Dentro do corte do leite por raça, inclusive uma novidade, que foi até uma demanda dos laboratórios, tem aqueles animais de pulo que são para rodeio, que é um mercado que tem crescido muito. Nós criamos uma categoria separada para atender a demanda dos laboratórios, né. Então, assim, até uma contrapartida, para nós termos também o ouvir dos laboratórios participantes, eles falaram: "A gente gostaria de ter esse estratificado". Então, no primeiro semestre nós não tínhamos, porque não foi pedido, e como teve uma demanda durante o processo, nós já estratificamos no segundo semestre de 2025. Então, é uma categoria que para o mercado é importante, tá, e nós temos isso dentro do índex embriões. E nós temos isso, antes era por estado, agora nós temos por município, nós já chegamos no dado de produção por município. Então você vê o quanto é estratégico a informação para os laboratórios, né, para crescimento, visualização de expansão, nós temos isso, exportação, né, e uma importação que ainda é tímido, né, mas nós temos esses dados que informa importação também por raça, por país. Nós, as exportações e importações, nós temos isso estratificado por país. No caso, esse trabalho inicial está concentrado na pecuária seletiva. Sim, sim. Tá, você tem números que você poderia dar para gente? Nós vamos passar um número bem geral, porque é uma exclusividade dos associados e dos laboratórios. Nós estamos em torno de 700.000 embriões, fechamento de 2025, com uma projeção de crescimento muito grande para esse primeiro semestre já de informações. Primeiro semestre de 2026, nós vamos ter um outro fechamento. Mesmo porque, Valis, é o início, né, de um projeto num outro formato. E agora que a gente está, assim, tá tomando corpo com resultado, ações de empresas parceiras, então a gente acredita que as pessoas estão entendendo esse movimento, a importância da participação e até a procura na Asbia para que eles possam participar. E positivamente, inclusive, a gente quer estender isso para trazer informações de técnicos que fazem a transferência no campo, mas nós estamos primeiro nos laboratórios. Mas os técnicos já têm demandado
ser nossos parceiros em ter essas informações e eles nos passarem as informações dele. Então é um passo futuro que nós teremos, mas que positivamente as pessoas já têm nos procurado, tá. Então isso é uma coisa muito boa para nós. E aspectos comuns entre os dois, você chama de índice ou de index? O mercado, principalmente do corte, ele é muito característico no crescimento do segundo semestre, porque é onde tem as estações de monta. Então, quando há o crescimento na venda do sêmen, há o crescimento no trabalho do corte dos embriões. Então, tem essa correlação dentro do índex sêmen com embriões. E claro que o índex sêmen, ele já tem um know-how aí de quase 41 anos. Então o índex sêmen, ele demorou muito tempo, ele era anual, depois passou a semestral, depois a trimestral e de uma forma um pouco mais recente mensal. Então você imagina, nós nem tivemos o anual, nós já começamos no semestral, e já depois de um semestre já conseguimos chegar em município. Então, a velocidade do crescimento do índex embriões, ele traz muita vantagem do conhecimento do índex sêmen. E a correlação dos resultados, ele é muito evidente por causa da dinâmica do mercado. Eu tenho observado uma preocupação maior das BIA aí nos últimos meses, talvez ano, em estar fomentando, estar estimulando o selecionador, né, a se valer de genética aprovada também envolvendo genômica, eficiência alimentar, né? Tem um Uhum. motivo para isso? São tecnologias, assim como a inseminação, são tecnologias que hoje fazem parte da cadeia e do setor. Então, se nós pensarmos o quanto a gente fomenta na importância da adesão à tecnologia, da mesma forma a eficiência alimentar. Hoje o custo, né, pode até parecer um chavão, mas é um fato, né, tá 70% do custo dentro entrando pela boca do animal, que é a alimentação. Então, o ter um animal geneticamente melhorado para que ele coma menos, mas não só comer menos, ele comendo menos e convertendo mais, é extremamente importante, né, e a pressão de seleção que a genômica traz. Então são, tecnologias, são ferramentas que elas andam, eh, não é nem paralelas, totalmente junto com o melhoramento genético, que é a função das BIA. Então nós temos sim fomentado, temos dado espaço para que as pessoas de conhecimento específico, né, profissionais renomados estejam falando pelas BIA também, em parceria, sobre esses temas da eficiência alimentar, das vantagens e da genômica, assim como outras tecnologias, mas essa em específico que você citou. Eu tenho observado assim que isso é uma preocupação das empresas, que é claro que as BIA representam, né? Mas há uma dificuldade porque você tem algumas raças que ainda estão engatinhando, por incrível que pareça, nesse assunto. É possível levar algum apoio a essas raças? O que nós temos tentado de forma bem genérica, né, primeiramente, como se diz, por incrível que pareça, as pessoas ainda não têm o conhecimento nem do básico, infelizmente. Então a gente tem começado a tentar fomentar, né, e temos feito a da pessoa entender a importância de utilizar uma genética. E de forma separada, por raça, nós temos feito o quê? Quando nos convidam, nos dão a oportunidade, nós estamos sempre abertos, dando palestra dentro dessas associações, e essas associações serem associadas das BIA também, para que nós possamos desenvolver trabalhos em conjuntos, né, para divulgar a raça, para fomentar a raça, a genética, dar visibilidade para essas raças como uma forma de parceria. Então, assim, nós temos várias associações dentro das BIA e naturalmente que a gente, tem dado as mãos de forma mais próxima para essas associações que nos procuram, e para dar visibilidade para essas raças que nos procuram, seja com implementação, conhecimento e fomento de conhecimento das ferramentas dentro dessas raças em específico. Queria que você passasse um pouco as
perspectivas aí para esse mercado de sêmen e embriões no segundo semestre? Olha, eu vou ter que dar um spoiler aqui, pela consideração a você, ao canal que sempre nos dá uma abertura, eu vou te dar uma notícia em primeira mão aqui, do fechamento do trimestre, isso não foi divulgado ainda. Então, só para você ter uma ideia, nós fechamos com a venda do primeiro trimestre com mais de 5 milhões de doses vendidas. É um novo recorde que nós temos, desse primeiro trimestre já. Depois vocês está sendo preparado um release para compartilhar com vocês. O corte onde teve o maior crescimento, tanto no mercado final de cliente final, quanto exportação, tá? E a gente vê que por fatores Copa, onde há um consumo maior do churrasco, das exportações, vai ter uma demanda maior, e a gente sabe que mesmo que fisiologicamente o sêmen não acompanhe a arroba da carcaça do bezerro, né? São vendas que andam juntos. Então, a tendência, até a gente teve uma reunião hoje com o CPEA, é que mantenha esse crescimento para o segundo semestre de 2026. Claro que nós estamos num cenário ainda incerto pela questão de eleição, de guerra, de cotas, né, de alguns países, mas existe uma tendência e uma expectativa de crescimento, ainda mais agora que nós fechamos o primeiro trimestre de uma forma muito positiva. Você tem que cessar o abate de fêmeas, começar a deixá-las em casa para trabalhar e fazer bezerro. Para fazer bezerro. E a gente está vendo aí, né? E quem é um insumo caro, hoje o bezerro é um insumo caro, então o comprador, com toda razão, ele quer um animal com uma qualidade, de lotes uniformes, com animais com uma tendência, com uma desmama mais alta, com um ganho de peso ao sobreano mais alto, a 450, né? Que chegue lá no abate mais pesado, e porque o insumo dele é caro hoje. O bezerro tá caro porque não se acha, então porque bom, enfim, a gente tem toda uma discussão aqui o porquê, né? Hoje nós temos pouco bezerro e além do abate das fêmeas, o rebanho mundial ele está tendo uma redução, porém a demanda não. Então, há necessidade sim do pecuarista, a gente entende que tem esse receio por todos esses fatores da incerteza, mas a demanda ela não tem se mostrado que vai reduzir, sendo que, de fato, nós já temos a comprovação que os rebanhos mundialmente já estão menores, inclusive do Brasil, né? Então, a genética é uma forma de nós produzirmos mais com o mesmo volume. É uma saída, e eu acredito que é a única que nós temos de conseguir atender a demanda mundial, que nós sabemos que ela é cada vez mais crescente. E os dados da FAO, inclusive, mostram aí um crescimento muito grande até 2050. Muito obrigado pela presença e pelas informações. A gente é que agradece, sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente se sente em casa no DBO e na sua presença. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu recebi Lilian Matimoto, médica veterinária executiva da Asbia. Esse foi mais um DBO Destaca, e não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. Siga nossas redes sociais e inscreva-se no DBO Play. Faça parte da comunidade mais bem informada da pecuária brasileira. Muito obrigado pela companhia e uma ótima semana.